Urgente! Pena para a aviação russa. Macron e Zelensky assinaram o acordo do século. Centenas de combatentes irromperam no campo de batalha e além. Uma surpresa mortal para o exército de Putin. As forças armadas da Ucrânia receberam algo incrível. Esteira transportadora revolucionária. Isso vai aniquilar as tropas inimigas. Mais detalhes abaixo, assista até o final. Saúde a você, o Ucrânia Hoje, Rinat Azuanov e os últimos acontecimentos. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou uma decisão sensacional. A Ucrânia encomendou da França imediatamente 100 caças Rafale, o que pode fortalecer radicalmente as forças aéreas e transformar o potencial de defesa do país em um dos sistemas mais poderosos do continente. Ressalta-se que a declaração de intenções para a aquisição de 100 caças francesas Rafale foi assinada durante a visita de Zelensky à França. O presidente da França, Emmanuel Macron, também aderiu ao documento. Segundo Zelensky, esse pedido revolucionário tem como objetivo armar o exército ucraniano com aviões modernos e fortalecer significativamente a capacidade de defesa do país, enviando um sinal direto a todas as ameaças potenciais. O Rafale é um caça multifunção de alta manobrabilidade, capaz de realizar missões de superioridade aérea, ataques e reconhecimento. A aeronave está equipada com um sistema eletrônico de proteção espectral, que garante a detecção de mísseis, alerta por radar e também conta com meios ativos de bloqueio de ameaças. O especialista em aviação Valery Romanenko afirmou que, se a Ucrânia receber o caça Rafale, nosso país poderá se equiparar à Rússia em termos de armamento. O especialista lembrou que, por enquanto, os Rafale estão equipados com mísseis com alcance máximo de apenas 80 quilômetros. Para comparação, a maioria dos mísseis Ará russos tem alcance máximo de 120 quilômetros. No entanto, Romanenko destacou que a França já adotou os mísseis Meteor com alcance de 200 quilômetros. Se recebermos os Rafale, em termos de potência do radar e, no geral, de armamento, ficaremos praticamente iguais aos russos. Eles conseguem detectar grandes alvos a 300 quilômetros de distância. E o nosso caça do tipo Gripen, assim como o Rafale, tem melhores capacidades, porque esses aviões possuem motores blindados, enquanto os russos não têm. Ou seja, os russos podem vê-los a cerca de 150 quilômetros, mas nós poderemos ver um caça russo a uma distância de até 200 quilômetros. Além disso, a Ucrânia será a primeira a receber um novo sistema de defesa antiaérea SAM, de última geração. Isso foi declarado por Macron, que destacou que a Ucrânia já conhece esse sistema de defesa aérea em operação, mas o novo modelo terá características reforçadas. Agora, segundo ele, França e Ucrânia estão passando por uma nova etapa de aproximação e integração das indústrias de defesa dos dois países para apoiar a Ucrânia na modernização das forças armadas, que continuam sendo a primeira linha de defesa e contenção da agressão. Macron está convencido de que a capacidade de defesa da Ucrânia determina a capacidade de defesa da Europa. É exatamente por isso que iniciamos essa cooperação de longo prazo. Ela está planejada para os próximos 10 anos, incluindo aquisição, desenvolvimento e produção de drones, interceptadores de drones e bombas aéreas guiadas. E estamos falando de entregas que planejamos tanto para o horizonte de 2 anos quanto para os próximos 10 anos. Quanto à aquisição dos novos sistemas de defesa antiaérea SAM-PT de última geração, eles ainda estão em fase de desenvolvimento, mas concordamos que esse desenvolvimento poderá ser implementado primeiro na Ucrânia. Funcionar na Ucrânia. E o apoio à Ucrânia não termina aí. O ministro das Relações Exteriores da Espanha declarou que a ajuda de seu país a Kiev neste ano será de cerca de 1 bilhão de euros. Esse valor incluirá ampla compra de armas nos Estados Unidos para a Ucrânia dentro do programa Pearl, quanto gastos com outros equipamentos, como geradores, para amenizar as consequências dos ataques russos à infraestrutura energética da Ucrânia antes do inverno. A Espanha tem um compromisso de longo prazo com a soberania e a defesa da Ucrânia, e vai mantê-lo enquanto a guerra continuar. Além disso, os países escandinavos e bálticos anunciaram a destinação de 500 milhões de dólares para a compra de armas dos Estados Unidos para a Ucrânia dentro do programa Pearl. Em particular, a Dinamarca, Finlândia, Islândia, Estônia, Lituânia e Letônia pagarão pelas armas. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, saudou essa decisão. Segundo ele, a entrega de equipamentos militares essenciais é especialmente importante com a aproximação do inverno na Ucrânia. Choque! França e Ucrânia estão preparando um banquete infernal para o exército de Putin. O acordo revolucionário já está em vigor. A Ucrânia está preparando um arsenal sem precedentes de milhões de drones já para o próximo ano. Como essa produção em larga escala poderá mudar completamente o rumo da guerra e arruinar os planos do Kremlin? Confere todos os detalhes sensacionais abaixo.
Kyiv está se tornando um centro global para a produção de drones de combate. Atualmente, a Ucrânia produz até 4 milhões de drones de combate por ano. Enquanto isso, nos Estados Unidos, são produzidos menos de 100 mil dessas aves de combate por ano, e 4 milhões não é o limite das capacidades do complexo militar industrial ucraniano. Com financiamento adequado, esse número pode crescer várias vezes mais. Foi o que escreveu em sua página o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha. A corrida armamentista conjunta não é sobre armas nucleares, e sim sobre milhões de drones baratos. Quem conseguir aumentar a produção mais rápido, garantirá a paz. Com financiamento suficiente, podemos produzir até 20 milhões de drones no próximo ano. Andriy Sybiha, ministro das Relações Exteriores da Ucrânia. Atualmente, a Ucrânia está em uma corrida contra o tempo, tanto em recursos quanto em tecnologia. E a questão de aumentar a produção de drones é uma questão de sobrevivência. As empresas ucranianas não só atendem às necessidades das forças de defesa, como também estão tentando entrar nos mercados internacionais. Tecnologias exclusivas, testadas em condições reais de combate, estão gerando grande interesse por parte dos parceiros. Algumas empresas ucranianas já expandiram sua produção não apenas na Ucrânia, mas também fora do país. Empresas ucranianas na Europa. A SK-On inaugurou uma unidade na Eslováquia e atraiu mais de 10 milhões de euros em investimentos. A Flywell está preparando uma joint venture com a Finlândia. A Firepoint recebeu apoio da Dinamarca para desenvolver combustível para foguetes para o sistema de mísseis de cruzeiro Flamengo. A empresa ucraniana, SIR, está instalando uma linha de produção na Finlândia. O fundador da empresa, Alexander Grachev, explicou em entrevista a Bloomberg que, na Finlândia, ele busca 2 objetivos. Primeiro, garantir o fornecimento confiável para a linha de frente na Ucrânia, transferindo parte da produção para fora da zona de combate. E, em segundo lugar, atrair financiamento ocidental para expandir a produção. A guerra e a necessidade de financiar, desenvolver e produzir armas para enfrentar um adversário maior e mais rico levaram os fabricantes ucranianos a trocar tecnologias com aliados europeus. Grachev está preocupado que a Europa não esteja aprendendo rápido o suficiente com a experiência da Ucrânia. No tempo que ele levou para montar a linha de produção na Finlândia, seus drones na Ucrânia já passaram por 3 gerações. Não só a produção de drones no exterior, mas também a ajuda dos nossos parceiros europeus é a chave para a vitória na guerra contra a Rússia. Sem exagero, um acordo histórico foi assinado pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, com o presidente da França, Emmanuel Macron. Quero destacar a importância deste acordo. Este é um acordo estratégico que terá validade de 10 anos, a partir do próximo ano. Nós entendemos todos os fundamentos deste acordo, políticos, financeiros e industriais. Este é um acordo histórico. É muito valioso que a França esteja dando esse passo para alcançar uma segurança real e garantida na Europa. Pelos termos do acordo, a Ucrânia adquirirá da França 100 aviões Rafale F-4 até 2035 para a aviação de combate ucraniana. Sistemas de defesa aérea SAMP-T, radares para eles, mísseis Arar e bombas aéreas. Além disso, ainda este ano começarão projetos conjuntos entre os setores de defesa dos 2 países. Estamos falando sobre a produção conjunta de drones interceptadores e o trabalho no desenvolvimento de tecnologias críticas para drones ucranianos. O fortalecimento da própria defesa antiaérea e ataques sistemáticos de longo alcance à infraestrutura russa são a chave para o fim bem-sucedido da guerra para a Ucrânia. Aconteceu! A Grã-Bretanha entrou na luta junto com a Ucrânia. Londres está enviando novas armas para a Ucrânia, e isso é só a ponta do iceberg. O que foi preparado na Grã-Bretanha pode fortalecer radicalmente as forças armadas da Ucrânia e mudar a situação no fronte. Veja todos os detalhes. Devido à sua posição frágil na frente de batalha, a Rússia está atacando infraestruturas críticas na Ucrânia. Objetos civis, destruição e vítimas entre a população. Nas últimas 24 horas, tropas russas atacaram instalações de energia em diversas regiões da Ucrânia. Os trabalhos de restauração continuam nos locais afetados. Um aspecto muito importante nesta questão é a assistência energética da Grã-Bretanha. O país, compreendendo a situação, destinou mais de 14 milhões de euros. Putin está tentando mergulhar a Ucrânia na escuridão e no frio com a aproximação do inverno.
Esses ataques VIS não são apenas um ataque à segurança da Ucrânia, mas também uma ameaça à estabilidade e ao crescimento econômico da Grã-Bretanha. Londres anunciou a liberação de fundos adicionais para realizar reparos vitais no setor de energia da Ucrânia, a fim de ajudar os ucranianos neste inverno. A Rússia transformou a infraestrutura energética civil da Ucrânia em alvo nesta guerra. Agora, ao entrarmos no inverno rigoroso, eles intensificam os ataques cruéis às redes de energia e aquecimento, enquanto Putin tenta intimidar o povo ucraniano. No entanto, a Ucrânia continua demonstrando uma resiliência excepcional, apesar de todas as dificuldades. O financiamento para a reconstrução garantirá iluminação e aquecimento ininterruptos nas casas dos ucranianos, hospitais e escolas. Somos gratos ao Reino Unido e ao primeiro-ministro Keir Starmer pela continuidade do apoio humanitário e energético à Ucrânia e pelo pacote de ajuda energética anunciado. E num contexto em que a Rússia aumenta o número de ataques contra civis e infraestrutura crítica, essa solidariedade é extremamente importante. Londres continua pressionando a Rússia também por meio de sanções. Foi anunciado um novo pacote de restrições ao Kremlin, que será implementado gradualmente ao longo de 2026. Isso é uma continuação das sanções contra os gigantes do petróleo dos aliados de Putin, Rosneft e Lukoil. Representam uma ameaça não só para a segurança da Ucrânia, mas também para a estabilidade econômica do próprio Reino Unido. A segurança da Ucrânia é a nossa segurança. Junto com nossos parceiros do G7, estamos lado a lado, apoiando a Ucrânia e superando todos os desafios. Desde os primeiros dias da guerra em grande escala, o Reino Unido se tornou um dos principais parceiros estratégicos da Ucrânia, não apenas fornecendo armas, mas também criando mecanismos financeiros e institucionais eficazes. De à toa, o Reino Unido continuará aplicando de forma decisiva nossas sanções financeiras como parte da nossa resposta mais ampla à invasão bárbara da Rússia na Ucrânia. O Reino Unido construiu um sistema importante de ajuda militar à Ucrânia. Financiamento, fundos inovadores, parcerias internacionais, mecanismos de crédito e apoio ao complexo industrial de defesa ucraniano. A Rússia, e não a Ucrânia, deve pagar pela guerra ilegal de Putin. A utilização dos ativos russos para fortalecer a defesa aérea da Ucrânia. Nosso direito à segurança da Ucrânia é de importância crítica para nós. O Ministério da Defesa do Reino Unido firmou contratos com empresas para manutenção de veículos blindados, produção de projéteis de artilharia e reparo de armas fornecidas. Esses contratos prevêem o estabelecimento de capacidades de reparo em território ucraniano. Foi justamente o Reino Unido um dos primeiros países a fornecer armamento de mísseis de alta precisão para a Ucrânia. Uma verdadeira virada foi a decisão de fornecer mísseis de longo alcance Storm Shadow. Em 2023, o governo britânico anunciou a entrega de mísseis de cruzeiro capazes de atingir alvos a mais de 250 quilômetros de distância. Os Storm Shadow foram os primeiros mísseis de longo alcance recebidos pela Ucrânia e foram imediatamente usados para atingir alvos estratégicos em territórios ocupados. Este mês, as Forças Armadas da Ucrânia receberam um novo lote de Storm Shadow. O Reino Unido forneceu às Forças Armadas da Ucrânia equipamentos de proteção, transporte, meios de comunicação, recursos para desminagem, além de assistência na manutenção técnica de equipamentos e na transformação digital. A Grã-Bretanha foi o primeiro país a anunciar planos de fornecer tanques de batalha principais para a Ucrânia. Em comparação com o T-80, aqui a estabilização e a ótica são muito melhores. A mira é controlada por botões em um painel parecido com um joystick. A torre gira 360 graus em 9 segundos. O Challenger 2 manobra, dificultando que os ATGMs inimigos consigam mirar. Ao mesmo tempo, o próprio tanque é muito preciso. No âmbito do fornecimento dos tanques Challenger 2, também foram recebidas munições para eles. Os tanques britânicos foram complementados com veículos especializados de reparo e evacuação, o que permitiu garantir a autonomia técnica de seu uso. Em 2025, foi assinado um acordo de parceria centenária entre a Ucrânia e o Reino Unido. Este documento abrangente estabelece a cooperação de longo prazo entre os dois países nas áreas de defesa, economia, energia, justiça, ciência, cultura, educação, saúde e política social. A ajuda do Reino Unido é de longo prazo, por isso sempre podemos contar com o apoio de um parceiro confiável. O que você acha dos últimos acontecimentos? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e fique por dentro do que é importante. Tem mais por vir.